Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a ser a notícia. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. E as Conversas de Esquina estão de regresso naquele que é o segundo programa de dezembro. E sim, voltamos a ser a notícia porque recebemos aqui na nossa casa das Conversas de Esquina o jornalista Rui Miguel Tovar. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Muito obrigado eu pelo convite. Muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. E pergunto-te, tu quando te apresentas dizes Rui Miguel Tovar, jornalista, e com um disco rígido de 64 GB. É mais ou menos por aqui que... Não, são só as duas primeiras palavras, é só o Rui Miguel, mais nada. Depois, se as pessoas quiserem aprofundar a questão, pronto, poderei aventurar-me por aí, não sei os megabytes, porque eu não sou entendido nessa matéria, mas... És uma pessoa reservada, tímida, apesar da vertente jornalista, cultivas esse culto mais introspectivo? Sim, sempre fui muito tímido. Quando era pequeno era muito gago, não sei porquê, mas isso deve ter criado aqui uns anticorpos e então sou bastante tímido. Não quero dizer que não seja amigo do meu amigo e que seja bastante caloroso nas relações, mas a verdade é que no dia-a-dia sou bastante comedido nas emoções, a não ser que seja uma pessoa
que conheça e que gosto muito, e aí partilho tudo, mas em princípio sou uma pessoa que aperta a mão e falo com respeito e dedicação, mas ficamos por aí. A timidez está sempre muito presente. A timidez faz-te gerar desconfiança? Não, isso não. Não é esse tipo de timidez. É uma timidez mais de... é assim, é um anticorpo que está aqui. Eu às vezes eu quero soltar-me, mas não seria eu. Então continuo na minha onda de tranquilidade e a falar no mesmo registro, sem grandes alaridos. Lá está, para pessoas que eu não conheço. Se eu conhecer uma pessoa, consigo estar na brincadeira e abraçar e tocar e dar pimparotes, mas como se fosse um jogador de subútil, mas de resto não, sou bastante calmo. Acaba por tornar-se difícil ter a tua confiança a 100%? Não, isso também não. Não, sou... Né, a timidez é um bloco de gelo. Se eu ficar fora do frigorífico há algum tempo, isto vai ao sítio. Fica lá com o calor. Exatamente, com o calor. Consigo ficar à vontade com relativa facilidade. Como é que um tímido gera a exposição pública? E principalmente tu, que agora fazes parte da equipa RTP, estiveste no 443, agora estás com outro programa na RTP3 e na RTP1. Como é que um tímido trabalha as abordagens que tem na rua? É perdendo a timidez aos poucos ou isso é impossível? Não, é possível. É possível perder a timidez porque as pessoas abordam-me tanto através do meu pai, não é? Da memória do meu pai, que se a primeira vez eu não consigo responder como eu quero, de uma forma calorosa porque sou apanhado de surpresa e não consigo reagir, a verdade é que com o tempo e com os elogios a pessoa vai se habituando gradualmente. Mas também é verdade que tive um grande professor, que foi o meu pai, e eu passeava por Lisboa muito com ele, sobretudo a pé, porque o meu pai só tirou a carta aos 50 anos, portanto... Mas ainda há tempo. Ainda temos tempo. E então andava de metro, andava a pé e era frequente as pessoas abordarem-no na rua. E eu imito nesse instante, vem-me à memória de como o meu pai recebia sempre as pessoas, que era num tom afável e cordial, e mesmo que fosse uma pessoa mais excêntrica, que dissesse que conhecia o meu pai porque uma vez estive ali e depois estive aqui e você disse-me isto, e o meu pai ficava a olhar para ele e eu ficava a olhar para o meu pai como quem diz, isto não é bem assim. Isto não é bem assim. E o meu pai estava sempre com a mesma cara e respeitava qualquer que fosse o interlocutor. E acho que isto é um ensinamento, porque depois há uma forma espontânea de ser. Nós vamos vendo, vamos apreendendo e depois soltamos, exatamente. Há uma vontade, no entanto, de cumprir expectativas, de dares às pessoas aquilo que se calhar elas esperam de ti? Não, isso não. Nem nunca houve. Eu quando entrei para o Record, em 95, cortesia Rui Cartachana, que era o diretor da altura, nunca, não estava com 18 anos de idade, não pensava sequer que teria que ser o filho de Rui Tovar ou que teria que ser igual a ele, porque para mim o meu pai era uma pessoa inatingível do ponto de vista profissional. Portanto, era uma pessoa tão consensual no país todo, porque viajávamos para Troia, para o Algarve, para Trás-os-Montes, e as pessoas eram unânimes em abordar o meu pai de uma forma elegante e elogiosa, que nunca me passava pela cabeça ser como o meu pai ou ser parecido com ele. Eu queria escrever só, nada mais. Não havia no meu chip o nervosismo de estreia ou o nervosismo de escrever para ser igual a... Eu queria escrever só. Com o tempo, é verdade, e agora mais ainda, a sombra do meu pai, claro que se agiganta e eu tenho muito mais respeito. É curioso, porque devia ser o contrário. Devia ser o antes, quando era mais novo, devia ter esse receio, mas não. Hoje sim vives na sombra dele? Claro, então, na rua sou constantemente abordado por pessoas que me veem na televisão, mas não falam de mim, falam do meu pai. Eles reconhecem-me,
sabem que eu sou o filho de, e a partir daí começam a falar do meu pai, o que é uma coisa... Mas que causa-te inquietação? Nada disso, o contrário. Já disse mais que uma vez, o Alexandre Santos, quando me convidou para o 443 da RTP, que foi a minha primeira experiência a longo prazo na televisão, que nunca teve nos meus horizontes. Eu sempre gostei de escrever, reafirmo, mas quando ele me convidou eu decidi aventurar-me porque achei que tinha que continuar o legado. Nunca pensei na televisão, na minha vida, mas de facto com o desaparecimento do meu pai do ecrã, eu pensei, bom, esta é a maneira de retribuir, de continuar o legado, sobretudo na RTP, uma casa que o meu pai esteve muitos anos. E então, quando as pessoas me abordam na rua, não me incomoda minimamente. Eu adoro, não é? É a maneira de perpetuar o nome do meu pai e é a maneira da memória do meu pai não ficar circunscrita a mim, à minha mãe ou à família do meu pai. A memória está presente em toda a gente. E isso é sempre agradável de se ouvir e de assistir, porque às vezes as pessoas também não falam, simplesmente acenam. E é a mesma coisa, as pessoas sabem quem eu sou porque o meu pai representou em algum momento da vida alguém para eles. Sim. Então eu tenho essa noção de estar na sombra dele e ainda bem. A tua vida tornou-se a melhor homenagem possível à memória do teu pai? Vives em função disso? É assim, eu sempre escrevi para mim, como disse no início do Record, né, porque era inconsciente, de 18 anos, e as pessoas às vezes não têm assim tanta noção, mas a partir do momento em que me comecei a perceber que podia escrever toda uma vida, porque de repente assinei contrato com o Record ao fim de 2 anos e percebi que aquilo seria a minha vida, porque gostava de estar num jornal a viver o dia-a-dia, comecei a querer, obviamente, ser como o meu pai. Aí sim, houve esse clique, houve esse lado emocional de querer... Mas nunca de imitar. Não, isso não, porque é muito raro eu ter lido um texto do meu pai quando ele era jornalista do Dia ou do Diário de Notícias. Li alguns, e até no próprio Offside, que foi um jornal desportivo com muito humor no início dos anos 80, do qual ele fez parte como colaborador, porque já trabalhava na RTP, li algumas coisas dele e ria-me, não é? Assim, sozinho. Mas nunca me passou pela cabeça imitar quem quer que seja. Interessa ter o teu estilo. Agora, obviamente, que está presente de uma forma intrínseca em ti. Em mim. Isso é lógico, tal como tenho coisas muito, muito fortes e muito firmes da minha mãe. Coisas que eu nunca pensei. Também é uma história recorrente que, uma vez, a minha mãe deu-me uma série de textos dela da TV Guia, ela também era jornalista, e num belo dia eu vou ler um texto, era sobre a Angélica Houston, a propósito da antestreia da família Addams. Minha mãe tinha ido a Paris entrevistá-la, e a primeira página dessa entrevista são 1000 e tal caracteres de como a Angélica Houston entrou na sala. A forma como estava vestida, como é que ela entrou, de uma forma suave, de uma forma agressiva. E o meu primeiro pensamento foi pensar, a minha mãe escreve como eu. Mas no segundo seguinte eu pus-me na ordem e pensei, eu escrevo como a minha mãe, é curioso, porque toda a gente fala que eu sou igual ao meu pai, de cara, de feitio, voz, e de repente tive a noção de que na escrita tinha muito da minha mãe. E então estar com o meu pai e com a minha mãe tanto tempo no mundo jornalístico fez-me ser assim, fez-me ter muito da minha mãe e muito do meu pai. E então é esta correlação de forças que faz de mim um jornalista com muito gosto pela escrita e agora com interesse televisivo, à medida que estamos a fazer cada vez mais programas, primeiro no 443, como disseste, e agora na grandiosa enciclopédia do Ludopédio,
ao qual a gente já chama GEL, porque é grandiosa, enciclopédia é muito comprido, é melhor dizer GEL. Quantas vezes é que eles te disseram: ó filho, não te metas nisto? Nunca, por acaso, o meu pai nunca foi desse tipo, só houve aí uma fase quando eu entrei na faculdade. O meu primeiro dia de faculdade é 2 de novembro de 95, portanto a seguir ao feriado de Todos os Santos, que foi precisamente o meu primeiro dia no Record. Portanto, eu comecei primeiro no Record do que na faculdade. E a minha mãe estava com algumas interrogações sobre o andamento da coisa, digamos assim, porque a minha mãe queria que eu me dedicasse aos estudos e não única e exclusivamente ao trabalho, porque uma vez que estás a trabalhar naquilo para o qual estás a estudar, é normal que foques no teu trabalho. E nem por cima o Record era uma vida muito absorvente. Tu estavas ali das 3 à meia-noite a fazer jogos da Liga dos Campeões ou da Taça UEFA, ou então pura e simplesmente o Campeonato Nacional ou o Campeonato Internacional de Espanha, Itália, Inglaterra. Então aquilo era um dia-a-dia muito intenso e às vezes não me apetecia naturalmente ir para as aulas. Sim, claro. E então a minha mãe, tivemos uma conversa a 3 lá em casa, que era muito frequente, e o meu pai, como sempre, deu-me a escolher o que é que tu queres fazer. Queres seguir a carreira não desprezando totalmente a faculdade, ou queres enverdar pela faculdade e depois, quando acabares a faculdade, pronto, tentas aventurar-te no mundo do jornalismo. E eu aí optei por continuar no Record, indo ao UAL, no Castré, de quando em vez. Volta e meia lá aparecias. Lá aparecia, sobretudo em fevereiro e junho, vai-se lá saber porquê, que era época de exames. Claro. E muitas vezes em setembro, Faz assim. a segunda época. A segunda época, sim. E então, pronto, e aí foi o salto para o desconhecido. Foi uma decisão sem risco calculado. Foi, claro. Não sabia o que Tinha é que, tudo para o que, é que correr me mal. esperava. Não diria assim, porque o Record foi sempre uma escola tão boa, de pessoas que me foram muito próximas, que sabia que ali eu estava bem protegido e que, portanto, iria ter... Estava safo, digamos assim. Imaginemos que o curso corria mal, eu sabia que tinha ali, o meu lugar estava ali, já garantido. E isso foi bom, conhecer muita gente. Tipo, o meu primeiro chefe foi o Luís Oscar, a equipa era muito diminuta, que era futebol internacional, sempre foi futebol internacional. Era o César Oliveira, o Luís Miano, Nuno Coelho, Paulo Gama, Rui Matos Pereira. E eu ali tornei-me mais um, e essa envolvência de grupo fez-me acreditar que tinha feito a minha melhor escolha. E o meu pai também, obviamente, os meus pais, mas o meu pai mais, porque é jornalismo desportivo, ficou cada vez mais orgulhoso, porque sentia nisso quando as pessoas o abordavam na rua, lá está, voltamos ao mesmo, e volta e meia ele falava era de mim. E eu todo envergonhado, como quem diz, não, fala lá de ti, das tuas coisas da RTP, dos mundiais, europeus, voltas a Portugal, e deixa-me estar sossegado, lá está. A timidez também a funcionar, porque não, quando o meu pai me elogiava, deixava-me um bocado à procura de um buraco no chão. Para onde meter. A tua mãe hoje ainda te pede: Rui, acaba lá os estudos. Já há muito tempo que não me diz isso, ela deve estar esquecida. Esqueceu-se. Mas sim, falta-me um ano para acabar o estudo, para acabar a faculdade, é o 4º e último. Vamos ver um dia. Mas é uma questão de honra ou já não pensas sequer em te tornar licenciado? Não penso muito, na verdade, não penso muito nisso. Tens a escola da vida. Bem dito. Mas há aqui a questão de... Eu às vezes penso, mas é muito raramente. Porque o dia-a-dia, lá está, o dia-a-dia também nos sufoca no bom sentido. Nós vivemos muito para trabalhar. Acordamos a pensar naquilo que podemos fazer hoje, seja a propósito de um jogo da Liga Europa ou a propósito de uma memória ou uma reportagem qualquer, que a faculdade é facilmente deixada de lado. Mas é verdade que de vez em quando lembro-me, sobretudo quando passo no Castré, que não é tão raro como isso, e às vezes lembro-me, qualquer dia tenho que vir cá, pronto, acabar isto, saber o que é que falta fazer. Sim. E completar com dignidade, acabar este projeto iniciado em 95. Acho que é a hora. A paixão por aquilo que fazes, a paixão pelo desporto, faz-te não ter tantos momentos prazerosos
no que resta da vida, essa obsessão, essa luta, esse pensamento faz com que tudo o resto, e não só a questão da licenciatura, mas tudo o resto fique para trás. Não, porque há tempo para tudo. Sabes dividir bem. Se nós quisermos, sim. Eu tenho uma paixão, duas, que é viagens e cinema. Cinema é fácil, né? Porque ali à mão de semear, basta ir a uma sala de cinema, basta escolher um filme e vamos. Mesmo que o filme seja mau, vê-se. Vê-se, exatamente, nem mais. Só o facto de comprar o bilhete e de entrar na sala de cinema já é uma cena muito envolvente e que tem muita força. Isso é engraçado. E lá está, mesmo que o filme seja mau, aquele momento é nosso e isso ninguém nos tira. Quanto às viagens, claro que agora diminuíram, mas eu costumava acumular prazer com trabalho, ou seja, eu em altura de mundiais, taças das confederações, Copas Américas, europeus, fazia por meter férias e ir trabalhar para esses países. Portanto, daí fui à Copa América da Argentina em 2011, que foi assim o meu primeiro serviço de estar um mês fora de casa e assistir aos jogos que eu quisesse. E a partir daí tomei o gosto de juntar futebol com viagens, porque combinava ir a Buenos Aires, conhecer Buenos Aires e depois ir ver a final da Copa América, ir ver o Luís Suárez ganhar ao Paraguai sozinho, ou o Diego Forlán. Portanto, acho que dá para acumular tudo e mais alguma coisa. Os teus próximos chegam-te a pedir tempo ou tu tens sempre tempo para lhes dar? Não, tenho sempre tempo, embora também as amizades, todos os meus amigos ou amigas também têm as suas vidas. E às vezes encontramos, e isso é ótimo, mas quando não nos encontramos, e por muito tempo que a gente não se encontre, não se veja, seja meio ano, ou 10 meses, ou um ano, a amizade está lá. Não é fictícia. Nós sabemos que, embora estejamos incontatáveis durante esse período, sabemos que está ali o nosso amigo ou amiga, e se quisermos ligar, essa pessoa vai atender o telefone e o reatar da conversa vai ser tão fácil como se tivéssemos falado no dia anterior. É essa o fruto de anos de conhecimento e da forte amizade. O conceito de amizade por si vai mudando com o caminhar da idade? Agora vejo que sim. Agora que recebi no último sábado 3 jovens rapazes da minha idade que fizeram parte da minha infância, tanto da primeira à quarta classe, da primária. Sim. Já não os via, já não estávamos juntos há muito tempo. Fez-nos pensar nisso, e nós no jantar, já depois de algumas garrafas de vinho, é verdade, começámos a especular sobre isso. E a verdade é que, estando separados quase 30 anos, desde 86, portanto 29 anos, sim, muito tempo, a verdade é que estamos ali a falar das coisas de sempre, tipo eleições, futebol, política, cinema. Estamos a falar como se tivéssemos encontrado na semana anterior e, no fundo, nem eu via o João Vasco, o Rui Pedro ou o Luís há não sei quantos anos. E juntámos-nos ali naquele sábado e falámos das coisas com a maior naturalidade. Não houve nenhum saudosismo. Foi da amizade já está montada, agora é só continuar. E essa parte da noite foi bastante engraçada. Quanto à exposição pública, há quem queira ser teu amigo agora? Não, nada disso. Está tudo bem. Está tudo nos trinques. Portanto, já tenho amizades muito bem firmes e de longa data, e são essas que são as melhores. Sabes entender ou perceber agora abordagens mais interesseiras? Ou não refletes acerca disso? Não costumo, não tenho esse chip, acho eu, se tiver, esqueço no minuto seguinte. Não é uma coisa que eu trabalho e que pense muito tempo nisso. O que eu tenho notado, por exemplo, é desde o desaparecimento do meu pai, houve o convite do Alexandre Santos para a 443, e aí tenho notado uma maior adesão popular nas ruas e também
e também a nível profissional, porque as pessoas, como editei um livro, as pessoas também fazem por querer estar mais próximo de mim, mas é no sentido genuíno do interesse, do querer saber como é que fiz o livro, de me levar para programas de rádio como este. Obrigado, Sim. mais uma vez renovo Ora, o convite. E essa parte boa é de partilhar experiências e de sabermos se estamos sintonizados ou não. Neste caso estamos. És uma pessoa saudosista ou que tem saudades volta e meia? Não, tenho muitas saudades. Então, estamos sempre... estou sempre a pensar nisso. Tanto no onde trabalho, muitas vezes vou à quinta-feira ou mesmo à quarta. Vou ver o calendário do fim de semana e quando vejo um jogo domingo à noite fico... Mas porquê que metem jogos domingo à noite? Tipo, no meu tempo não havia disto, né? No meu tempo era às 3 da tarde. Exatamente. Jogos à noite era sábado. Porque lá está, domingo é um dia de família e Sim. pode haver jogos à noite no sábado. Domingo à noite era impensável. E agora eu penso nisso, também penso na bola ser branca e preta só. Também penso nos jogadores de 1 a 11, sem nomes na camisola. Isso para mim tem um grande significado. O ser de 1 a 11, o árbitro sempre de preto, não haver árbitros de baliza, isto a nível futebolístico. Portanto, sim, muitas saudades. És de dizer muitas vezes, no meu tempo é que era bom. Ainda não. Ainda não cheguei, mas eu conto daqui a 2 anos ou 3 eu estar aí nesse caminho. O que é que a idade traz à consciência? No que é que hoje és uma pessoa diferente daquele miúdo com 18 anos que entrou pela primeira vez no Record no dia 1 de novembro de 95? O que é que... Traz mais caule. Pois, não sei, há bocado falámos disso e daquela coisa de pensar em ser o meu pai, que com 18 anos, como era inconsciente, não tinha essa noção e queria só escrever. Nem sequer era ser o Rui Miguel, eu não pensava em mim como e agora vou fazer isto e escrever. Não, era só, eu quero escrever isto porque sempre fui o que eu quis fazer. Eu desde pequeno que era levado ao estádio pela mão do meu pai. Portanto, o meu pai ia em trabalho, eu ia de férias, ia em lazer, e o meu pai fazia o jogo e eu escrevia no meu bloco coisas. Imagino que não fossem muito acertadas, mas ainda bem que esses cadernos já não estão na minha posse. E teríamos as relíquias. Ui, sim. E lembro-me de evoluir, mas não é de evoluir do menos para o mais, é evoluir no sentido de ver o jornalismo com outros olhos, de ver o futebol com outros olhos e de tentar de impor uma dinâmica que não é certa nem errada, é a minha. Portanto, não houve aquele assombro da realidade como se fosse uma novidade, não. Foi a evolução natural, sempre muito bem acompanhado por pessoas de bem, porque o Record teve esse pormenor de acolher aos 18 anos. Não é muito fácil. Obviamente que ser filho de quem sou ajudou bastante, né? Nunca teria o convite do Rui Cartachana se assim não fosse. Mas a verdade é que os primeiros 2 anos foram muito difíceis para mim. Na minha cabeça foram... Há que lutar para mostrar que se tem qualidade. Exatamente, mas eu nos primeiros 2 anos não me lembro disso. Não me lembro de lutar. Lembro-me que só queria escrever. Não me lembro de querer trabalhar para justificar alguma coisa. Eu só queria era trabalhar. Não havia no horizonte o querer ficar no Record. Não havia no meu horizonte... Eu quero fazer isto porque quero agradar ao chefe ou quero agradar-me a mim mesmo. Não, eu quero fazer isto porque sempre fiz. Sempre fui fazer isto. Sempre foi o meu sonho. E fui escrevendo. E às tantas, lembro-me aí sim de ter subido um degrau, que foi quando entrei para os quadros do Record, e de pensar, bolas, agora já sou jornalista do Record mesmo, já tenho contrato assinado. Já posso fazer outras coisas. E aí lembro-me de pensar que podia de facto fazer a diferença em mim, no sentido de... Aí nasceu um Rui Tovar estratega. se calhar, sim, se calhar nasceu. Lembro-me de pensar isso, porque eu nos primeiros tempos do Record fazia muitas breves, fazia uma coisa que se chamava o Arquivo do Mundo, que era compilar todos os resultados da Alemanha e de fazer isso todas as segundas-feiras, muitas breves e pequenos textos.
e sentia-me confortável aí. Agora é impensável eu fazer breves porque é uma coisa que me dá trabalho. Uma breve dá mais trabalho do que fazer um texto. Porque o texto é mais pequeno, é mais diminuto e era preciso ser muito conciso. E eu gosto é de me esticar. Eu gosto é de ter textos, é de escrever. E então acho que a mudança foi essa, foi de me aventurar assim, de me atirar para fora de pé, como se costuma dizer, constantemente, diariamente. E isso é uma grande luta que eu travo e devo, lá está, mais uma vez, às pessoas que me acompanharam no Record e no I, porque sempre me fizeram acreditar que assim é que era. Então... És egoísta em relação às tuas histórias e tens tantas também agora recentemente publicadas no I onde estás. És egoísta em relação a elas ou só estás bem contigo próprio quando as partilhas? É isso mesmo, é a segunda opção. Só estou bem comigo próprio quando as partilho. E há um caso evidente. Em 2003... Não há aí também, e desculpa estar a interromper-te, mas pergunto, não há aí por vezes, inconscientemente até, uma noção de egocentrismo? De pensares para ti próprio, só eu é que sei isto? Não. Poderá haver esse pensamento numa primeira fase quando eu descubro uma coisa que eu não sabia e que fico, bolas, isto é incrível. E que depois conto a uma pessoa e a duas e as pessoas também reagem da mesma maneira que eu. Isso é incrível. Mas eu quero logo contar, eu quero escrever. E às vezes até há aquela... Tem que haver uma pessoa que me diga, não, porque é que não guardas isso para escrever no dia tal, porque nesse dia esse jogador de que falas vai ser homenageado ou vai fazer 40 anos, uma data redonda, então faz isso, porque a minha vontade era escrever logo aí para mostrar às pessoas. Mas eu estava a contar de 2003, quando me juntei a um grande amigo meu, que é o João Mendonça, fundámos uma editora que se chamava da Almanaxi e fizemos o Almanac do Benfica, do Sporting e da Seleção. Assim, em um ano e meio foi isso que fizemos. E lá está, a própria criação, o próprio ideal e depois criação de um almanac é o maior argumento de que queria que as pessoas de Portugal e imigrantes soubessem toda a história do Benfica, todos os jogos. Em 54 o Benfica ganhou 9-0 ao Barreirense. Quem é que jogou nesse dia? Tal. Quem marcou os gols? Pumba. Quem foi o árbitro? E nós dois, eu e o João Mendonça, trabalhámos nisso durante um ano e meio. Fomos aos arquivos do DN durante 4 anos ou 5. Lamber papéis, autenticamente. Estar ali a folhear os jornais e a tirar notas. E o Benfica neste dia jogou assim. E a Seleção Nacional jogou assado e o Sporting neste dia não se apresentou porque choveu bastante e então o jogo foi adiado. E nunca quis guardar isso para mim. Eu quis foi divulgar, porque o que eu acho o mais tacanho que há são aqueles historiadores, e eles existem, sobretudo nos clubes, que querem informação só para eles. Eu não percebo isso. Eu não percebo porque é que uma pessoa não quer dizer quantos gols é que tem o Peruteu. Ou quantos gols é que tem o Eusébio, ou quantos gols de cabeça tem o Eusébio. E há pessoas que têm isso e não querem divulgar, querem ficar reféns dessa informação e não contar a ninguém. Eu e o João Mendonça tivemos a ideia de, por que não contar tudo da história do Benfica, tudo da história do Sporting, tudo da história da Seleção Nacional, e exibir, publicar. E então não sou egoísta nesse aspecto. Eu quero é que as pessoas... Quanto mais souberem, melhor. Aliás, um dos meus... Quando me convidaram para o I, uma das minhas ideias foi perpetuar a memória do Eusébio. Porque às vezes irritava-me as pessoas que diziam que o Eusébio isto e o Eusébio aquilo. E ele está sempre a jantar aqui, está sempre a almoçar ali. E o que é que isso tem? Tipo, o Eusébio é o Eusébio. O Eusébio não é o Eusébio, não é com o E grande. O Eusébio tem o E, o U, o S, o E, o B, o I, o O em maiúscula e ainda hoje é a nossa maior referência nacional, porque nos anos 60 Portugal não era nada. Portugal só foi alguma coisa devido ao Benfica e ao do Eusébio. De facto, o Eusébio construiu uma imagem que ainda hoje é inabalável em todo o mundo. Eu estive na Colômbia agora. E sabem quem é o Eusébio? Toda a gente sabe quem é o Eusébio e até na Colômbia tive a grata surpresa de ouvir um taxista de associar a Portugal ao Joaquim Agostinho.
Portanto, há aqui pessoas que... Há ícones. Há ícones. O Eusébio é um ícone gigantesco e eu, quando fui para o UI, eu juntei uma série de memórias do Eusébio porque queria contar as histórias que eu sempre ouvi contar do meu pai, que o Eusébio marcou aqui e que depois foi operado ao joelho e nessa época conseguiu ser o melhor marcador do Campeonato Nacional e da Europa. Isso são tudo coisas que nos fazem pensar e sonhar, porque normalmente as pessoas têm uma má relação com a memória. Primeiro porque não têm boa memória e depois porque desvalorizam um pouco o passado, mas no passado qualquer coisa, qualquer profissão era mais difícil do que hoje. Eu hoje posso ir ao Mundial no Brasil, eu estou à vontade. Nos anos 50 isso era impensável, não é? Ou pelo menos publicar trabalho diário. Eu não podia ir para o Brasil, da viagem seria mais complicada, os acessos seriam muito, muito mais difíceis, do próprio jogo de futebol era mais complicado, não havia cartões vermelhos, não havia cartões amarelos, portanto os defesas eram mais selvagens, os avançados não eram tão protegidos, os árbitros eram menos profissionais. Portanto, houve aqui uma clara evolução que favoreceu toda a gente. Mas, no tempo do Eusébio, era tudo muito mais complicado, não é? Seja em que profissão fosse, no futebol, no jornalismo. Portanto, há que dar valor também a essas pessoas do passado que muitas vezes são desrespeitadas porque isso era no outro tempo em que a bola era quadrada. Não, porquê não é bem assim. Porquê é que se negligencia tanto o passado e não só no futebol, em tudo? É uma questão de vergonha. Não, eu acho que é falta de conhecimento. Não diria vergonha. Acho que as pessoas não têm bem noção, e eu não estou a dizer que têm noção total das coisas, mas se formos ler certos livros, certas biografias, percebemos que a vida no passado era muito, muito, muito difícil. Eu li agora a biografia do Rui Castro sobre o Garrincha. O Garrincha é aquele jogador que ainda hoje compete com o Pelé como o melhor brasileiro de sempre. Eu não sei se é o melhor ou não. O Pelé foi tricampeão, o Garrincha não foi. Em termos de títulos, o Pelé de facto ganha ao Garrincha, e golos também, e em cabeça. E ainda bem que se fala de cabeça, porque o Garrincha jogou no Botafogo, que é no Rio de Janeiro, e ia todos os dias, depois dos treinos, ia para casa. Ele morava muito longe do Rio de Janeiro, tinha que apanhar um autocarro, um comboio e outro autocarro. Isto todos os dias. Isto faz-nos pensar que na altura não havia cabeça. Era tudo muito, muito amador. Não havia respeito por aquilo que era o Garrincha. E então nem o próprio Garrincha tinha respeito por ele, porque uma pessoa que se presta a isto não é boa da cabeça. E então ler essa biografia fez-me pensar, antigamente de facto as coisas não eram pensadas, era assim, era e tudo o vento levou. Porque é que o Garrincha não ficava no Rio de Janeiro, não é? Tendo treinos diários no Botafogo, a lógica era ficar no Rio de Janeiro. Não, ia para a terra natal, depois vinha no dia seguinte para o treino, depois ia outra vez. Isto é loucos. E assim como assim há outras histórias de facto loucas que merecem ser lidas e depois pensadas, porque antigamente as coisas eram muito mais difíceis. A indústria do século XXI ligada e relacionada com o futebol torna-se cansativa para ti? Por ser tudo tão igual? É tudo muito... Sim. Estava a falar do futebol, não é? Sim. Desse sem cabeça que havia, passou-se por uma indústria pensada, materializada, económica, com números, com percentagens, com comunicação também ela pensada. Tudo isso não retira, em primeiro lugar, a magia do próprio jogo, a emoção do próprio jogo, e depois não se torna cansativo para ti que vives das histórias, dos momentos, dos acasos. Claro, costuma dizer-se que o futebol deixou de ser o desporto e passou a ser um negócio. Sim. Logo aí perdeu-se metade da aura que tinha. Em relação à comunicação, pois claro que isso é mais que evidente, não é? Não estou a ver, por exemplo, nós sabermos muita coisa da vida do Iker Casillas no Porto, e se fosse nos anos 60 ou 70 seria um fartote de notícias. Eu lembro que peguei na coleção da revista Flama, que foi uma revista que teve muito impacto em Portugal na sociedade nos anos 70, e há imensas fotos do Yazalv no Jardim Zoológico, do Yazalv, que era um avançado extraordinário do Sporting, a jantar com o Eusébio. Portanto, havia esse tipo de informação que era muito útil
e que era engraçada. E agora nós sabemos muito pouco. Sabemos que o Casillas, por exemplo, almoçou com o Vitória Bahia, isso é bom saber, mas não há muito mais. Sabemos que o Aimar teve cá há 5 anos, mas o que é que nós sabemos do Aimar como pessoa? A gente sabe que ele era um gênio, não é? Na bola. Pronto, isso era. Mas e depois? Falta personalidade. Falta histórias, porque os clubes de facto vedam os acessos a toda a gente. E estás a lutar sozinho para que isso mude? Não, ou já deixaste o campo de batalha? Não, eu continuo lá dentro e há muita gente a tentar, mas não há saída, porque os clubes de facto mandam em quase tudo. As comunicações dos clubes fazem o seu jogo, mas não é um jogo limpo, nem é um jogo de comunicação. Portanto, aquilo chama-se departamento de comunicação, mas é tudo menos isso. Não há comunicação. Quando enviamos uma mensagem para um qualquer assessor de imprensa de um clube grande, é como se fosse uma mensagem em saco roto, porque aquilo não entra na cabeça. Não há tentativa de haver uma proximidade. É tudo, quanto mais distante, melhor. Isso é uma coisa que não tem nem pés nem cabeça, porque o futebol só ficaria a ganhar se nós, jornalistas, conseguíssemos falar com os nossos heróis. Porque eu posso ser deste clube ou daquele, mas posso admirar de outras equipas. De outras equipas. Sim. E então era de uma extrema utilidade que todos os agentes, desde a comunicação social até ao futebol, se unissem a pensar em promover o bem. Porque agora fala-se muito das coisas da extra-jogo, que não tem interesse nenhum. E nós queremos é conhecer os nossos heróis. Tentas mudar por uma outra via, ou seja, educar quem gosta dos clubes a gostar de futebol. És tu que estás a dizer. A minha filosofia sempre foi falar muito no passado. Quando me convidaram pelo I, que foi um convite do João Almeida Moreira, do qual eu saúdo. Ele está em Ribeirão Preto, no Brasil, a viver bem e tranquilamente, longe desta azáfama do futebol português. E quando ele me convidou e formou-se a equipa do I, que foram 6 pessoas do Record e 2 estagiários, com quem muito aprendi, que foi o Rui Catalão e a Mariana Pinheiro, porque o olhar virgem, digamos assim, dessas pessoas que tinham 20 anos é um olhar sem vícios, é uma escrita sem vícios, e isso ensinou-me muito, porque achava piada muito à escrita deles. Quando se formou essa equipa, eu pedi ao João Almeida Moreira para fazer histórias de memória, porque sempre foi isso que me cativou, através do meu pai, lá está. E era a tua liberdade? Era na escrita? Sim, sem dúvida. E então comecei a fazer e a tirar um prazer que nunca imaginei. Comecei a encontrar histórias, não só nacionais, mas também internacionais, do George Best, do Johan Cruyff, do Franz Beckenbauer, e comecei a ficar cada vez mais interessado naquilo, até que só queria fazer aquilo. Já nem queria saber do Sporting Alkmaar ou do Benfica Bayern. Eu queria era fazer aquilo porque permitia-me voltar atrás e ver como as coisas eram antigamente. Porque não tenho muito conhecimento de como eram. E mesmo nos anos 80, vivendo essa realidade, há muita coisa que nos passa ao lado. Claro. E então reviver esse momento fez-me... Era como se estivesses lá, quase. Quase, exatamente. E fez-me acreditar que podia fazer um outro tipo de jornalismo, porque no Record, lá está, fazia futebol internacional, que era muito viver o momento, não é? Era acompanhar o Manchester United, o Real Madrid, o Barcelona, aqueles clubes de topo, o Milan. Aí no I foi diferente, porque a minha abordagem começou a ser de memória. E ainda hoje estou nesse registro, gosto de fazer mais memória do que outra coisa qualquer. Tanta história, tanta coisa para contar, fazem-te dever quantas horas de sono lá à tua cama. Não sei, mas vou... Tens essa consciência que talvez tenhas, pondo isto de forma muito negra, que tenhas perdido anos de vida devido a essas histórias? Eu e o meu pai tínhamos um jogo muito engraçado, que era... Um jogo não, era um jogo de palavras, isso sim. Era o que é que tu prescindias desta vida, se assim fosse possível. Sim. O meu pai não queria
não querer alimentar-se. Para ele, de almoçar e jantar era uma perda de tempo. Sentar-se numa mesa, olhar para uma emenda, estar a comer e estar ali perder meia hora. Aquilo era perder meia hora da vida dele. Ele não gostava daquilo. Ele não gostava daquele ritual. E a minha mãe também não. E eu adoro. Tanto que os meus pais Estás no lado certo. começaram... Eu acredito que sim. Estás do lado certo. Eu já lhes fiz ver isso, mas eles não acreditam em mim. E muitas vezes o meu pai ficava a olhar para mim, mas tu saíste a quem? Porque eu sentava numa mesa e pedia a coisa mais mirabolante que havia, que rojões com não sei o quê. E o meu pai, ninguém pede isso aqui. E eu também, mas eu quero pedir. Então, porque o meu pai era, se pudesse, deixava de comer. E eu era, se pudesse, deixava de dormir. Eu gostava de estar acordado 24 horas para fazer uma série de coisas, das quais já falámos, como amizades, cinema e outras coisas mais. E trabalhar também, porque gosto muito de trabalhar, sobretudo nesta questão da memória, como te disse, é um encanto. Temos que fundar esse grupo em que afirmamos que dormir é uma perda de tempo. Eu estou contigo, estou contigo nessa luta. Sairás do I no dia 15 de dezembro, na próxima terça-feira. É este o momento em que te sentes traído pelo jornalismo? Não, isso não. Acho que o jornalismo nunca me vai trair, porque a traição só acontece na tua cabeça. Não é por uma pessoa ou várias pessoas não te quererem levar a bom porto que te faz desistir. Não pode ser. Tu tens que sempre acreditar em ti, não é? Não podes deixar-te levar pelo lado mais negro da força, digamos assim. Não que isto esteja a acontecer, atenção. A saída é uma decisão minha. Convidaram-me para seguir no I, mas eu não aceitei, porque já não vejo o I como já não vejo o I como era em 2009, em 2011. Tudo bem que a equipa toda foi desmantelada, cada um foi para o seu lado, incluindo o tal líder João Almeida Moreira, que está no Brasil. Mas o gosto da escrita, o gosto de acompanhar o desporto e, sobretudo, o gosto de estar junto daquelas pessoas que sempre fizeram parte da minha vida desde 2009, desde a fundação do I, nunca me vai trair esse pensamento. Esse pensamento, penso que não é descabido, porque és tu que fazes a tua vida, não pode ser outra pessoa a gerir as tuas emoções ou a fazer a tua vida. Tu gostas sempre de jornalismo porque sim. Ok, pode haver 1 minuto ou 2 ou até 1 hora em que fiques chateado com o jornalismo, em que fiques, apeteça dar um pontapé na monotonia e dormir, lá está. Portanto, de entrar num campo que eu não gosto e dormir, e no dia seguinte acordar mais bem disposto e pensar, que loucura aquele pensamento de ontem. Portanto, o pensamento tem que ser sempre positivo e tem que ser sempre para a frente, porque sai-se do I, mas abrem-se outras portas, outras janelas, no que toca, quem sabe, fazer mais um livro, porque tem-se tempo para isso. Sim. Ou estudar outra forma de escrever, outra forma de ser jornalista. Isso é importante. Não há aqui nenhum ressentimento recalcado sobre nada. Nós continuamos a nossa vida e o que queremos ser, vamos continuar a ser. Qual é a palavra que fica com esta saída? Desilusão? Sim. É mais a tristeza, porque este não à continuidade no novo projeto do I não é um não que eu dê com muita alegria. Não é uma coisa que eu faça com total desprendimento. É um não que custa. É um não que custa muito, porque não era essa a minha ideia. Obviamente que quando nós entramos num projeto queremos continuar sempre lá, até porque se as pessoas boas nos acompanham, queremos estar sempre com elas. Mas acontece que houve aqui uma mudança de paradigma, houve uma alteração do I. O I já tem muitos vícios, porque tem 6 anos, o I mudou a sua matriz, e isso não me agradou. E então optei por sair, desejando boa sorte ao novo projeto, até porque estão lá pessoas de quem gosto muito e outras pessoas de que gosto muitíssimo. E então é mais a tristeza, porque vai acabar um capítulo da minha vida que foi o melhor
sempre. Porque o I foi a melhor coisa que me aconteceu em termos não só profissionais, mas também pessoais. Porque a minha namorada é do I, portanto conhecia lá. E a maior parte dos meus amigos com quem estou nos dias de folga são do I. Ainda hoje são do I. Portanto, não é muito fácil aos 30 anos arranjar novos amigos, porque já tens tantos desde a primária, desde do secundário, da faculdade e de outros setores, e agora de repente mais amigos. E então levo essa tristeza comigo, mas a certeza de que essas amizades continuam e que vamos encontrar-nos mais vezes, agora num ambiente mais descontraído, não tão profissional. Já fizeste, ou estás a fazer, o teu luto, ou ainda não tiveste muito tempo para pensar nisso? Não tive muito tempo para pensar nisso, porque o dia-a-dia consome-nos, no que diz respeito ao trabalho, à escrita, porque a escrita não é só escrever, há que pensar também. E às vezes eu posso estar numa situação mais escanifobética, tipo a tomar banho, mas estou-me a lembrar de uma entrada de texto que pode ser útil para um jogo em que o resultado esteja assim um assado. E então estamos sempre a pensar agora tenho que individualizar. Eu penso muito e aponto no telemóvel coisas que me vêm à cabeça e que podem surtir algum efeito surpresa nos textos. E, portanto, não há essa coisa do luto, porque, é como eu te disse, não tenho ressentimento nenhum. A porta fechou-se, porque eu quis fechá-la, e agora é bola para a frente. Não, isto é como se fosse um golo sofrido. É pôr a bola no meio campo, e agora vamos tentar chegar a outro golo. As viagens de metro são as melhores formas de ganhar imaginação. São, sem dúvida. É isso, e para ler. Os livros que eu já li dentro do metro, eu às vezes até desejo que não haja a viagem... Boa. Essa da greve também é importante. Bem visto. Ainda bem que de facto levantaram-na a tempo. Senão não ouvi esta entrevista. Exatamente. Estamos a salvos. Obrigado, metro. Obrigado. E, não, o metro... Eu adoro viajar no Alfa por isso mesmo. Por pensar que tenho 3h20 ou 3h40, não me lembro agora do tempo, em que me posso sentar, dormir um bocadinho e depois acordar, ter ali o livro, ler o livro, adormecer outra vez, ler tranquilamente. No metro não é assim tão... Não é mais raro adormecer, né? Que as viagens são mais curtas, de 11 minutos ou 15, mas é sempre um prazer a leitura do metro. Odeias quem inventou a teoria de que o dia tem apenas 24 horas. É isso. Às vezes posso maltratar essa pessoa. Sim. É aquilo que mais falta faz. É o tempo. Sim, sem dúvida. Eu adorava ter tempo para mais coisas. Quando me sinto cansado, fico mesmo irritado comigo mesmo, porque penso, bolas, pá, queria tanto fazer ainda mais 2 coisas ou 3 hoje, mas já não tenho pernas, já não tenho cabeça. Mas o dia é curto demais, é verdade. Quando perderes essa vontade, é o primeiro sinal, ou neste caso o sinal mais grave, o sinal de alerta que te fará dizer: eu se calhar já não estou aqui a fazer nada no jornalismo. Às vezes penso nisso, às vezes... Essa definição de parar é morrer. Acho que parar é descansar, primeiro. Parar é descansar, mas diria que o I passou por muitas fases, e houve uma fase do I em que só havia 3 pessoas no desporto, e isso obrigava a que houvesse um dia em que eu trabalhasse sozinho. E durante 1 ano e pouco foi assim. E eu, no início, fazia, vamos pôr, 5 páginas. Fazia porque tinha gosto naquilo, porque pensava na véspera e vou fazer e não sei o quê, e vai tudo correr bem. E, de facto, corria bem. Mas também houve fases de evidente cansaço em que eu, já na véspera, quinta-feira, pensava: amanhã sim que não vai dar, não consigo. E ficava desiludido comigo mesmo a pensar para comigo: há 1 mês consegui fazer, agora não consigo, pá, o que é que se passa contigo? Rui, levanta-te. Mas não conseguia, é assim, mas para parar ainda falta muito tempo. Eu tenho o exemplo do meu pai, 65 anos, e estava aí para as curvas, em matéria de conhecimento do futebol, do querer ver os jogos e de querer analisá-los,
Portanto, ainda me falta mais do dobro da vida para chegar a ele e, portanto, temos tempo para muita coisa. E muito obrigado por esta hora que estiveste aqui nas conversas de esquina. Foi um prazer ter-te recebido. E, novamente, obrigado ao Metro por ter possibilitado esta entrevista. Na próxima semana recebemos a Joana Marques e o Daniel Leitão, os apresentadores do programa Altos e Baixos do Canal Q. Eles que são casados. É o primeiro casal que vai estar aqui nas conversas de esquina, naquele que será também o último programa antes do Natal. Temos então uma rica prenda para todos vocês. Beijinhos e abraços, bom fim de semana, bons programas. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick.